E a partir de agora, você conta comigo, eu conto com vocês e nós vamos contar com a UEL FM no Somando, o nosso clube de matemática, hoje especial Dia Internacional das Mulheres. Vamos deixar um pouco a matemática propriamente prática de lado e vamos falar sobre as mulheres, o Dia Internacional das Mulheres. Como começou? Por que é comemorado? Por quê? Qual é a situação? Será mesmo uma briga de gênero ou então uma liberdade de gênero? Olha, muito interessante essa matéria da BBC e fazendo conexão com esse Dia Internacional das Mulheres, falar um pouco sobre o que é, por que começou, nós vamos entrar sobre uma matéria que é muito explorado pelas mulheres, mas também pelos homens, mas hoje em dia até mais pelas mulheres, sobre o Whey Protein. Sobre aquele suplemento de proteínas que está muito em alta nas academias, mas também pessoas estão tomando por no café da manhã e tudo mais, em razão para ter mais disposição. Como eu disse, principalmente as mulheres. Vamos entender então primeiro o que é o Dia Internacional das Mulheres e depois nós falamos sobre o Whey Protein, tudo sobre o Whey Protein. Desde o começo, como ele começou a ser usado, por que ele é usado, se ele é bom ou não é, isso tudo com ciência. De acordo com os cientistas, de acordo com pessoas entrevistadas pela BBC, aqui direto para vocês na UEL FM. Então vamos começar aqui no Dia Internacional das Mulheres e como começou a ser comemorado. O que é este dia 5 de março? Foi escrito essa matéria em 2025. Você deve estar vendo o Dia Internacional das Mulheres sendo mencionado na imprensa ou ouvindo comentários sobre o assunto. Para quem não está ouvindo depois, aqui na UEL FM, é lógico que nós sabemos que todos os dias devem ser dados como respeito aos gêneros, aos mais diversos, às diversas formas de que as pessoas têm para se expressar sua sexualidade e tudo mais. Mas estamos aqui, e teoricamente, no dia 8 de março de 2025. Mas serve para qualquer dia. Lembrando, só fazendo este gancho. Você deve estar vendo o Dia Internacional das Mulheres sendo mencionado na imprensa ou ouvindo comentários sobre o assunto, mas para que serve esta data? Quando é? É uma celebração ou um protesto? Existe algo equivalente como o Dia Internacional dos Homens? E o que eventos vão acontecer neste ano, por exemplo? Por mais de um século, o dia 8 de março é identificado ao redor do mundo como data especial para as mulheres. Vamos falar um pouquinho e explicar, por exemplo, como começou. O Dia Internacional das Mulheres teve origem no movimento operário e se tornou um evento anual reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Suas sementes foram plantadas em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York, exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários melhores e direito ao voto. Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o primeiro Dia Internacional das Mulheres. A proposta de tornar a data internacional veio de uma mulher chamada Clara Zetkin, ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres. Ela deu a ideia de 1910 durante uma conferência internacional das mulheres socialistas em Copenhague. Havia 100 mulheres de 17 países presentes e elas concordaram com a sugestão dela por unanimidade. A data foi celebrada pela primeira vez em 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. E seu centenário foi comemorado em 2011, ou seja, lógico. Mas o Dia Internacional das Mulheres só foi oficializado em 1975, quando a ONU começou a comemorar a data. O primeiro tema foi introduzido pela ONU em 1996, celebrando o passado, planejando o futuro. O Dia Internacional das Mulheres se tornou uma ocasião para celebrar os avanços das mulheres na sociedade, na política e na economia, enquanto suas raízes políticas significam que greves e protestos são organizados para aumentar a conscientização em relação à contínua desigualdade de gênero. E por que é 8 de março?
A proposta declara de criar um Dia Internacional das Mulheres não tinha uma data fixa. A data só foi formalizada após uma greve em meio à guerra de 1917, quando as mulheres russas exigiram paz, pão e paz. E 4 dias após a greve, o Czar foi forçado a abdicar, e o governo provisório concedeu às mulheres o direito ao voto. A greve das mulheres começou em 23 de fevereiro, pelo calendário juliano, utilizado pela Rússia na época. Este dia corresponde a 8 de março no calendário gregoriano, e é quando comemoramos hoje. Por que as pessoas usam a cor roxa nesse dia? Roxo, verde e branco são as cores do Dia Internacional das Mulheres, de acordo com o site oficial. Roxo significa justiça e dignidade. Verde simboliza esperança, branco representa pureza, embora seja um conceito controverso. As cores se originaram na União Social e Política das Mulheres, WSPU, a sigla em inglês, no Reino Unido em 1908, afirma. 4. Existe um Dia Internacional dos Homens. Existe sim, é dia 19 de novembro. Mas a data só foi criada na década de 1990 e não é reconhecida pela ONU. É celebrada em mais de 80 países em todo o mundo, incluindo o Reino Unido. Este dia celebra o valor positivos que os homens trazem para o mundo, suas famílias e comunidades, de acordo com os organizadores, e visa destacar modelos positivos, aumentar a conscientização sobre o bem-estar dos homens e melhorar as relações de gênero. Como é comemorado o Dia Internacional das Mulheres? O Dia Internacional das Mulheres é um feriado nacional em muitos países, incluindo a Rússia, onde as vendas de flores dobram durante 3 a 4 dias ao redor desse dia, de 8 de março. Na China, muitas mulheres recebem meio dia de folga no dia 8 de março, conforme recomendado pelo Conselho de Estado. Olha, na China, eles reconhecem o dia 8 de março e ainda dão meio dia de folga. É lógico que isso é quase surreal, meio dia só. Mas já é um reconhecimento chinês, que lá nós sabemos a quantidade de pressão que é sobre o cidadão. Olha como o dia é importante e como é dado força a esse dia em razão do medo que eles têm das mulheres. Isso é daí, na maioria das vezes, com países como a China, isso é medo que elas façam algum tipo de greve. Na Itália, o Dia Internacional das Mulheres, ou La Festa della Donna, é comemorado com a entrega de botões de mimosa. A origem dessa tradição não é clara exatamente, mas acredita-se que tenha começado em Roma após a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, março é o mês da história das mulheres. Todos os anos, um pronunciamento presidencial homenageia as conquistas das mulheres americanas. Olha que interessante como é forte essa situação e que as mulheres tiveram que brigar muito por seus direitos e que isso é muito interessante. Vamos aqui como a Primeira Guerra Mundial impulsionou os direitos das mulheres. Depois eu falo sobre o Whey Protein. A Julia Brown. A Primeira Guerra Mundial foi responsável por impulsionar muitas mudanças. A transformação do papel da mulher na sociedade foi uma das mais profundas. Olha como foi interessante essas guerras, né? Claro que é horrível, mas como é interessante. Isso aconteceu principalmente porque na Europa e nos Estados Unidos, mulheres deixaram de exercer exclusivamente a função de mães e esposas para que eram designadas até então, e nos países mais afetados pelo conflito, foram chamadas a assumir postos de trabalho dos homens convocados para a guerra. Inclusive aqui eu já li a situação das mulheres computadores. Posso reler outro dia sobre as mulheres que fizeram os primeiros computadores. Elas faziam os cálculos das bombas, onde seria lançado as bombas, o cálculo matemático, como que era lançado quilômetros, né, de distância naquela época. Hoje em dia temos computadorizados, GPS, mas lá na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, essas bombas eram calculadas por mulheres. Olha que legal. Ao passarem a ocupar espaços que antes eram restritos, as mulheres ganharam mais força e nos anos que seguiam o fim do confronto conquistaram o direito de voto em países como a Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Olha só, então mulheres até primórdios aí da Primeira Guerra Mundial, em 1917, as mulheres eram mais pro lado de esposa, mães, cuidavam da família. Claro que existiam algumas mulheres fora da casinha.
fora do contexto que faziam mais. Mas, em sua maioria, elas ficavam em casa. Não que isso seja errado também hoje. É claro que isso pode acontecer exclusivamente, não tem nenhum problema. Mas naquela época era quase que uma obrigação das mulheres serem mães, esposas e cuidarem da casa dos filhos. Mas como a guerra apertou, eles começaram a utilizar as mulheres em campos de trabalho diferentes e viram que as mulheres podem fazer igual ou até melhor. Isso foi um grande ganho na Primeira Guerra Mundial em relação à conquista de gênero. Aqui um destaque. Muitos acreditavam que os 4 anos de guerra liberaram as mulheres dos velhos moldes e estereotipos e lançaram as bases para os salários mais altos, melhores empregos e melhores condições de trabalho, escreveu a jornalista autora do Les Given em seu livro American Women in the World War. They also served. Mulheres americanas na Primeira Guerra Mundial, elas também serviram. Trabalho de guerra. Estima-se que 60 milhões de soldados tenham lutado na Primeira Guerra Mundial na Europa. E, com homens indo para o fronte de batalha, muitas posições foram abertas nas indústrias essenciais para o continente. Novas vagas também precisaram ser preenchidas em fábricas de armamentos e munições, que multiplicaram suas produções. Com isso, centenas de milhares de mulheres foram empregadas na indústria bélica, mas ainda passaram a trabalhar como motoristas, enfermeiras, operárias em fazendas e fábricas, secretárias em escritórios e até mais no serviço público. O número de funcionários de sexo feminino em fábricas de munições no Reino Unido, por exemplo, chegou a quase 1 milhão em 1918, segundo o Museu Imperial de Guerra. O total de mulheres empregadas no serviço ferroviário britânico também saltou de 9 mil para 50 mil mulheres durante o conflito. Nas fábricas de armamentos da França, a mão de obra feminina chegou a representar 1/4 do total em 1918. As indústrias reconvertidas para a defesa também solicitaram trabalho feminino nos Estados Unidos, onde as mulheres de todas as classes sociais passaram a integrar a mão de obra nacional. Algumas mulheres europeias e americanas estiveram também no fronte de batalha. Elas atuaram como enfermeiras, motoristas de caminhões, ambulâncias e até mecânicas e cozinheiras. No Reino Unido, o primeiro serviço uniformizado feminino surgiu em 1916. Parece que não é muito, né? É um pouco mais que 100 anos atrás, nós estamos um tempo tão grande e elas conquistaram tantas coisas. Que legal, isso é bom. Depois de uma investigação do Ministério da Guerra, mostrar que muitos dos trabalhos desempenhados pelos homens lutando na França poderiam ser feitos também por mulheres. Eles estavam complexos, antagônicos com essa situação, que mulheres também poderiam fazer trabalho dos homens naquela época. Hoje nós sabemos que podem tranquilamente. Conhecido como Queen Mary Emery Auxiliary Corps, o corpo feminino que prestava todo tipo de serviço auxiliar foi seguido por outros grupos femininos nas Forças Armadas, entre eles o Serviço Naval Real Feminino e a Força Aérea Real Feminina. No total, mais de 100 mil mulheres se juntaram às Forças Armadas Britânicas durante a guerra. Mas foi somente durante a Segunda Guerra Mundial que as mulheres puderam se alistar de fato no exército. Ainda assim, o papel que essas mulheres desempenhavam era crucial não apenas para os esforços de guerra, mas também para a manutenção da economia e funcionamento do governo de seus países. Mesmo durante os piores dias do conflito, a maioria dos serviços permaneceu operacional na França, na Europa como um todo e nos Estados Unidos, graças ao serviço do esforço feminino. As europeias empregadas nas fábricas e fazendas eram, em sua maioria, brancas e advindas de classes mais baixas da sociedade. Nos frontes, no entanto, muitas mulheres de classe média e alta se ofereceram para trabalhar servindo como enfermeiras e voluntárias. No Reino Unido, um grande fluxo de mulheres ricas se juntou ao exército depois que navios de guerra alemães atacaram a costa no nordeste do país, mais especificamente na cidade de Helmholtz e o elegante resort de Scanbrough. Mais 100 civis foram mortos, incluindo mulheres e crianças, e 500 ficaram feridos. Neste momento, dezenas de inglesas de classes médias e altas correram para vestir o uniforme das organizações voluntárias. Para elas, essa era a oportunidade de sair de casa, fazer algo útil e conquistar a independência. A luta continua. Com o fim da guerra, várias mulheres foram demitidas para dar lugar aos soldados que estavam retornando às suas casas. Em toda a Europa, houve um apelo para que elas voltassem a se dedicar exclusivamente aos afazeres domésticos e a engravidar, em uma espécie de esforço para repovoar o continente abalado por milhares de mortes.
A experiência das mulheres durante a guerra, porém, foi essencial para elevar a sua autoestima e senso de identidade. O bom trabalho das mulheres, de milhares de mulheres que passaram a desempenhar funções antes consideradas apenas masculinas, também lhes rendeu considerável respeito e admiração da sociedade, de forma que elas continuaram a tomar espaços e a afirmar sua presença no mercado de trabalho. Muitas mulheres com tamanha distinção, principalmente nos serviços médicos, que a causa política feminina ganhou credibilidade. Após o término do confronto, o movimento sufragista, que pedia o direito ao voto universal, voltou a ganhar força. As sufragistas, ou seja, as pessoas que querem ser o sufrágio, o direito do voto. As campanhas pelo direito de participação política das mulheres começaram a ser organizadas de forma consciente do século XIX, no Reino Unido. Mas, após anos de luta, foram deixadas de lado por conta da guerra. No entanto, com as mudanças proporcionadas pelo conflito, não era mais viável dar passos para trás ao fim da guerra. Dessa forma, o movimento foi retomado com ainda mais potência. Historiadores têm opiniões distintas sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho e como o mercado de trabalho impactou a conquista do direito ao voto. Alguns acreditam que a concessão às mulheres foi um sinal de gratidão pelo seu esforço na guerra. Também pode ser. Claro, para o historiador inglês Gifford Lewis, o trabalho altamente qualificado e perigoso feito pelas mulheres durante a guerra foi provavelmente o maior fator da concessão de voto às mulheres. No entanto, algumas mulheres já trabalhavam há anos na indústria e os negócios antes da Primeira Guerra, mas com pouco reconhecimento político por sua contribuição. Por isso mesmo, outros especialistas, entre o historiador Arthur Marvick, argumentam que o confronto militar apenas acelerou um processo que havia começado bem antes, em 1914. Também é verdade. Embora seja possível que o papel feminino no local de trabalho rendesse um avanço político mesmo antes da guerra, foi o conflito que destacou o valor econômico e estratégico das mulheres em vários países. Em 1918, a Alemanha, a Áustria e a Polônia aprovaram leis para legalizar o voto feminino. No mesmo ano, o Reino Unido passou uma legislação que deu às mulheres o direito de participar das eleições parlamentares. Em 1928, todas as mulheres britânicas finalmente ganharam o direito ao sufrágio nos mesmos termos dos homens. Nos Estados Unidos, o Congresso promulgou a 19ª emenda à Constituição, concedendo às mulheres o direito ao voto, 7 meses após o dia do armistício, e os estados ratificaram a emenda em 1920. Já na França, a lei que permitiu o voto feminino foi aprovada mais de 20 anos depois, em 1944. Alguns historiadores acreditam que a demora se deveu ao fato de não haver um movimento pelo sufrágio feminino no país antes da guerra, ao contrário de outras nações europeias. No Brasil, o voto feminino foi reconhecido em 1932. Olha, que legal, muito bom. Existem, inclusive, as mulheres protagonistas disso tudo. E qualquer dia eu quero fazer essa leitura para ver quem foram as mulheres protagonistas para o voto aqui no Brasil. Então veja a importância da luta, da briga, do confronto, não apenas do vitimismo, mas elas foram para a luta, fizeram greve, fizeram um monte de coisa e conseguiram a igualdade. É difícil dizer igualdade, mas conseguiram direitos que antes eram apenas dos homens. Quando precisamos das mulheres nos fronts, elas simplesmente deram um show. Muito importante a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, mas como todos sabemos, todos os dias devem ser lembrados como um dia de todos. O Whey Protein como suplemento ajuda a ganhar músculos e para quem é indicado, que também é muito importante para as mulheres, como eu disse no começo. A segunda parte do Somando, que eu ia falar sobre o Whey Protein, que é nada mais que ciência, que é matemática, tudo mais. Então, vamos a essa matéria depois de uma excelente aula sobre as mulheres e como elas conquistaram alguns direitos quando foram chamadas para a guerra e elas não arredaram o pé. A matéria agora é da Julia Grant, que é uma das melhores da BBC, que está em Londres. Ela escreve muito sobre proteínas, sobre suplementos, sobre tudo. Ela escreve sobre glutamina, creatina e outras coisas mais. A Julia é muito importante, uma jornalista muito boa. As proteínas estão presentes em todo o corpo, nos músculos, ossos, pele, cabelo e praticamente em todos os tecidos e órgãos.
Para que seu corpo funcione bem no dia a dia, mais de 10 tipos delas, formadas por diferentes combinações de aminoácidos, os blocos de construção desses macronutrientes, estão trabalhando em processos complexos no organismo. É com elas que reparamos tecidos, transportamos substâncias pelo sangue e produzimos hormônios e anticorpos. Mas, em meio a tantos processos importantes, um de seus poderes é que recebe a maior popularidade: seu papel na construção de massa muscular. Durante exercícios de resistências como musculação, ocorrem pequenas lesões nas fibras musculares. Para repará-las e fortalecê-las, o corpo utiliza aminoácidos que vêm das proteínas, promovendo o crescimento e a adaptação dos músculos ao esforço. Sem uma ingestão adequada de proteínas, o processo que poderia levar ao ganho de massa poderia ser incompleto. As principais fontes desses macronutrientes são carnes, ovos, laticínios e leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico. E, desde a época de 1980, também se tornaram populares as opções de soroproteínas, em pó, popularmente chamadas de whey protein ou simplesmente whey, um jeito considerado mais prático para ingerir doses significativas de proteína. Como o whey protein ajuda no ganho de músculos. Se o objetivo é aumentar a quantidade de músculos, uma pessoa precisa consumir entre 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo do seu peso, de acordo com a recomendação da Sociedade Internacional de Nutrição e Esporte. Isso, claro, aliado a práticas e atividades físicas focadas no ganho de massas musculares, como a musculação. Para uma pessoa que pesa cerca de 70 quilos, por exemplo, a recomendação seria ingerir cerca de 119 gramas de proteína por dia, distribuída ao longo do dia. Um exemplo de consumo considerado apenas ingestão de proteica, sem levar em conta os nutrientes. Podemos incluir o seguinte: 3 ovos no café da manhã, um filé de frango, 150 gramas no almoço, um copo de iogurte grego, aquele iogurte desnaturado, 150 gramas, 12 de amêndoas, 3 colheres de sopa de queijo. Isso aqui, é claro que é uma boa dieta, né? Poucas pessoas têm acesso a esses nutrientes aqui, essas comidas, mas é só um exemplo da Júlia, com certeza. No entanto, é comum que nem sempre seja priorizada a proteína ao montar as refeições. Em situação assim, o whey protein surge como uma alternativa prática para complementar a ingestão de macronutrientes. O suplemento é composto por proteínas extraídas do soro do leite, rico em aminoácidos essenciais fundamentais para a recuperação e crescimento muscular. Além disso, é uma solução conveniente para quem busca alimentação e a ingestão proteica de forma mais eficaz e simples. Cerca de 80% das proteínas do leite são caseína, usada na produção de queijo, iogurte e coalhada, enquanto 20% restantes corresponde ao soro, conhecido como whey protein, que permanecem solúveis quando a caseína é removida. Explica a Veridiana Vera Rosso, do Instituto de Saúde e da Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, a IS-Unesp, campus da Baixada Santista. É uma fonte de proteína de alta qualidade, rapidamente absorvida pelo organismo. Para fim de comparação, uma dose do suplemento tomada em um copo de água ou leite, geralmente cerca de 25 gramas de proteína, o mesmo que um bife de carne bovina de 120 gramas, ou 4 ovos, ou um filé de frango de 100 gramas. O whey protein pode ser indicado para pacientes com sarcopenia, condição caracterizada pela perda progressiva de massa muscular e força, comum em idosos, afirma Daniela Gomes, nutróloga do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O processo natural de perda progressiva de massa muscular e força começa a acontecer, embora lentamente, a partir dos 30 anos. De acordo com Gomes, o whey é geralmente recomendado no pós-treino, pois sua rápida absorção auxilia na recuperação muscular e na síntese de proteínas. No entanto, se o objetivo for apenas aumento de ingestão diária de proteínas, o suplemento pode ser consumido a qualquer horário, desde que a quantidade total ao longo do dia seja suficiente para atender às necessidades do organismo. Os tipos de whey. Embora exista uma quantidade de proteína recomendada, isso pode variar de acordo com o peso, a massa muscular e, principalmente, o nível de atividade física de uma pessoa, explica a Veridiana Vera Rosso. Uma pessoa sedentária, por exemplo, precisa de menos proteína do que um atleta, que possui uma alta demanda metabólica. A especialista aconselha que um nutricionista seja procurado para entender se há realmente a necessidade de consumir o suplemento e qual seria a dose ideal, né, e a melhor versão do whey. O que temos visto hoje é que muitas pessoas começam a treinar e já assumem que precisam tomar creatina ou whey protein, sem avaliar se é realmente essa a necessidade.
O acompanhamento nutricional é essencial para tomar decisões mais seguras e adequadas. Existem 3 tipos de whey no mercado que se diferenciam por absorção, processamento de proteína pelo corpo e pela composição nutricional. Quais são esses 3? Whey protein concentrado. Essa versão tem menos concentração de proteína. O restante é composto por carboidratos, lactose e gorduras, o que torna mais barato. Seu processamento na fabricação é menos intenso, o que também mantém mais nutrientes do leite, como imunoglobinas e lactoferrina. O whey protein isolado contém 90% ou mais de proteína, com menos gordura e lactose, uma boa opção para quem tem sensibilidade e intolerância. Essa versão passa por um processo de filtragem mais rigoroso, removendo a maior parte dos carboidratos e gorduras. Tem rápida absorção, ideal para o consumo pós-treino. Whey protein hidrolisado. O whey protein hidrolisado passa por um processo de hidrólise enzimática, que simula a digestão no nosso organismo, quebrando as proteínas em aminoácidos, explica Russell. Isso facilita a absorção mais pelo corpo, porque precisa digeri-las completamente antes da assimilação, prossegue o especialista. No entanto, seja isolado, concentrado ou hidrolisado, o whey protein tem alta digestibilidade e é rapidamente absorvido pelo organismo. Essa versão é indicada para pessoas com problemas digestivos, intolerâncias à lactose severas ou atletas que buscam absorção ultra rápida e costuma ser mais cara. Há versões veganas. Embora o whey protein seja originalmente uma proteína derivada do soro do leite, existem versões de proteína em pó que sejam veganas. Ao consumir proteínas de alimentos integrais, como ervilha e soja, é importante considerar sua digestibilidade. A presença de fibras nesses alimentos pode influenciar a absorção das proteínas pelo organismo, mas nos suplementos esse cenário muda, porque a proteína é extraída da matriz alimentar, reduzindo a interferência das fibras, diz Russell. Em um suplemento proteico concentrado, por exemplo, que contém 50% a 55% de proteína, grande parte das fibras do vegetal já foi removida, facilitando sua absorção. De acordo com o especialista, muitos suplementos veganos apresentam eficácia comparável ao whey protein. A proteína da soja, por exemplo, possui alto valor biológico, diz Russell. Como a extração da proteína nos suplementos elimina barreiras naturais à absorção, a diferença entre proteínas de origem animal e vegetal torna-se insignificantes do ponto de vista metabólico, considera. Além disso, a composição de aminoácidos é semelhante, incluindo a leucina, a isoleucina e a valina, que são essenciais para a manutenção e construção da massa muscular. Consumir proteína demais faz mal? Isso é um importante tópico, é o último tópico. Costumo dizer que até água em excesso faz mal. Por isso, reforço a importância de ter um profissional da saúde que instrua o paciente sobre a possível necessidade e a quantidade adequada do suplemento. Para pacientes com doença renal crônica, o consumo excessivo de proteínas pode sobrecarregar os rins, agravando a progressão dos quadros. O limite seguro depende do estágio da doença e, por isso, é ainda mais importante que este grupo tenha um acompanhamento nutricional. No entanto, para pessoas saudáveis, a proteína que o corpo não absorve geralmente é excretada, explica a especialista. Em geral, 30 gramas de proteína por refeição é um limite para o corpo conseguir absorver, embora isso possa variar de pessoa para pessoa. Este valor é um guia para ajudar no fracionamento do macronutriente ao longo do dia. Se a ingestão for muito alta em uma única refeição, parte da proteína pode ser eliminada e sem ser reaproveitada pelo organismo. Este foi o Somando, nosso clube de matemática de hoje, sobre um tema importante das mulheres, o Dia Internacional das Mulheres, e como elas conquistaram alguns direitos que deveriam ser normalmente ganhos com os homens, junto com os homens, mas elas tiveram um outro caminho, uma barreira um pouco maior. E parabéns às mulheres pelo seu Dia Internacional das Mulheres e por sempre. Somando o nosso clube de matemática, fico por aqui. Eu conto com vocês. Nós vamos contar com a UEL FM 107,9.